Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, tá sendo difícil essa quarentena? Você está enfrentando alguma dificuldade familiar? A situação apertou? Você quer fazer um pedido de oração? Inclusive, você já pode deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração e nós vamos estar aí orando por você, você orando por nós e todos juntos unidos em oração. E para você que não sabe mais o que fazer nessa quarentena, já construiu a casa, já destruiu a casa, já bagunçou tudo, está prestes a tacar fogo no seu irmão, calma! O canal Somos Seus tem uma dica para você e já lança o desafio Estude a lição da Escola Sabatina. E para você que não faz a mínima ideia do que é a lição da Escola Sabatina, eu vou te explicar aqui bem rapidinho. Lição da Escola Sabatina é um guia comentado da Bíblia. E se você não tiver ela impressa, você já pode estar entrando no site dos adventistas.org e lá você encontra em PDF e já pode acompanhar inclusive o resumo aqui com a gente no canal. Na lição dessa semana nós estamos estudando sobre o chamado de Eliseu. Que história incrível! E eu já te convido a não sair daí, vem estudar junto conosco sobre o resumo da lição dessa semana. A vez dos profetas. A nossa lição ela está baseada lá em 1 Reis 19, de 19 a 21 e 2 Reis 2, que conta-nos o relato da história de Elias e Eliseu, seu sucessor. E para embasar, nós trazemos dois capítulos, os capítulos 17 e 18 do livro Os Ungidos. Inclusive, se você já tiver esse livro na sua casa, se você tem essa coleção, leia, por favor, porque esse livro esclarece muitas dúvidas e nos ajuda muito para nós que estudamos a lição de adolescentes. Os dois capítulos do livro Os Ungidos, eles retratam 4 histórias da vida de Eliseu, e cada história com temas valiosos a serem explorados. Então vamos lá. Nós vamos dividir a nossa lição em 4 partes, para nós entendermos melhor e ficar mais claro. Primeira história. Deus usou Elias para chamar Eliseu. Está lá em 1 Reis 19, de 19 a 21. Que como nós sabemos, a história, Elias estava indo e ele viu Eliseu lá no campo, cuidando dos bois. E ele foi lá com ele, falar com ele, e ele lançou o seu manto sobre ele. E que ele só precisava ir lá se despedir dos seus pais, dar um beijo em sua mãe e seu pai. Elias falou assim, tá, vai lá fazer isso, mas volta, porque você sabe o que eu fiz contigo. E para complementarmos, a nossa lição nos diz o seguinte a respeito desta história. Assim como acontecia nos tempos antigos, também é necessário que o mesmo ocorra hoje. Deus precisa de Elias modernos que disciplinem e instruam os jovens nos caminhos do Senhor. Da mesma forma, Deus precisa de Eliseus que estejam dispostos a ser guiados por Deus e deixar tudo para trás a fim de servir e seguir o seu chamado. Segunda história. Agora, Eliseu é sucessor de Elias e ele faz um pedido. Que pedido é esse? É o que encontramos lá em 2 Reis 2, de 7 a 10 e o verso 15, que lá nos retrata a história dos 50 discípulos que estavam à beira do Jordão e Elias enrolou seu manto lá e tocou e as águas se abriram e eles atravessaram. E o pedido que Eliseu fez a Elias foi que ele desse o dobro do espírito dele para ele. A nossa lição nos diz o seguinte a respeito dessa segunda história. O pedido de Eliseu para receber o dobro do espírito demonstrou uma grande maturidade espiritual de sua parte. Semelhante ao pedido de Salomão por sabedoria, Deus está ansioso para satisfazer o desejo de alguém que deseja receber uma porção extra do Espírito. Terceira história. Ainda em 2 Reis, nós encontramos o relato onde as águas são purificadas. Eliseu estava ali no meio do povo e alguns homens falaram para ele assim, olha Eliseu, essa cidade ela é bem sitiada, mas as águas elas são más e a terra é estéril. Eliseu falou assim, olha, vocês podem me trazer um prato com um pouquinho de sal. Os homens pegaram o prato, trouxeram juntamente com o sal, e Eliseu pegou e jogou naquelas águas, jogou naquele rio. E a partir desse momento, as águas se tornaram puras, se tornaram boas para o consumo e para a terra. As águas de Jericó foram purificadas pela intervenção miraculosa de Deus. Por meio dessa demonstração de compaixão, ele viu uma oportunidade de revelar seu desejo de sarar Israel de seus males espirituais. Quarta e última história.
Por fim, temos relatado o momento em que Eliseu é zombado, que está escrito lá em 2 Reis 2, de 23 a 25. Eliseu, subindo dali para a cidade de Betel, viu uns homens saírem da cidade e zombaram dele, falaram assim: sobe calvo, sobe calvo. Eliseu ficou indignado com aquilo e, olhando ele para trás, ele os amaldiçoou em nome do Senhor. A partir desse momento, saíram 2 ursas do meio do mato e devoraram 42 desses homens. Que história! A nossa lição nos diz o seguinte a respeito dessa quarta história. Essa é uma história interessante que levanta algumas questões sobre o respeito que devemos ter para com os líderes espirituais. Uma das lições importantes que nós podemos extrair dessa história, que as ursas que saíram e devoraram os homens, é o respeito para com as pessoas mais velhas. Portanto, assim como Deus chamou Elias e Eliseu há muito tempo, Ele ainda chama jovens hoje. Precisamos entender que a vontade de Deus é derramar o seu Espírito sobre cada pessoa. E hoje, você tem a oportunidade de responder ao chamado de Deus. Saiba que hoje, Deus, Ele capacitará todo aquele que se dispuser a realizar sua obra. E eu encerro com a bênção de Hebreus 13, 20 e 21, que nos diz o seguinte: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E o apelo para nós hoje é sobre o chamado de Deus para a nossa vida. O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo com esse chamado? Será se nós estamos aceitando esse chamado? Será se nós estamos nos disponibilizando a fazer a vontade de Deus? Ou será que nós estamos deixando de lado por coisas desse mundo, por coisas banais? Hoje, querido, Deus, Ele tem um chamado especial para a sua vida. Aceite esse chamado e faça o que é correto perante Ele. Ore a Deus, busque a Deus, se arrependa de todos os seus pecados e peça para Ele uma porção dobrada do seu Espírito, assim como Eliseu fez. E peça para que Ele dê sabedoria, para que Ele realize a obra na sua vida, para que assim nós possamos, você e eu, possamos pregar o Evangelho a todo mundo. Querido, que neste momento nós possamos aceitar a vontade e o chamado de Deus para a nossa vida. Eu quero orar com você neste momento para que Deus, Ele venha transformar as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, para dizer que nós estamos dispostos a fazer a Tua vontade. Perdoa tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, que tem Te desagradado, que tem, Senhor, Te desonrado. Nós entregamos tudo, Senhor, e dizemos que nós aceitamos a Tua vontade para a nossa vida. Estamos dispostos a fazer somente o Teu querer. Perdoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. E lembre-se, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Até a próxima.